Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar início a mais este culto na presença de Deus por este meio. Hoje estamos aqui sozinhos na igreja a transmitir para si, querendo ser uma bênção para a sua vida, e Deus possa continuar a usar-nos e a usá-lo assim. Obrigado a todos os que têm juntado e estão a juntar-se desde esta hora e que vão sempre com esta preocupação de estarem a orar, de estarem a receber e de estarem a se juntar a nós e ainda a dar o seu contributo, a colocar o seu like, o seu coraçãozinho, o seu testemunho, a sua oração, a sua palavra de edificação aos irmãos e também o seu pedido, aquilo que precisar, em nome de Jesus. Temos orado nestes últimos dias para que quaisquer consequências ou mazelas que pessoas tenham neste momento por causa do ataque do Covid desapareçam, conforme Deus disse: eu te farei passar para o outro lado. E quando o fogo vem na provação de Deus, do outro lado nós saímos sem cheirar a fumo sequer, e a única coisa que se queima são as cordas, aquilo que vinha para nos amarrar. Existem muitas outras situações de saúde também que não têm nada a ver com o Covid e que são bem mais graves. Há situações de pedidos de oração por cancro na igreja, e queremos pedir em nome de Jesus que vocês estejam em oração, porque o povo de Deus sempre experimentou o poder de Deus para coisas mais fáceis e muito mais difíceis do que esta pandemia e os efeitos dela que estamos a viver em 2020. A nossa história, o nosso percurso com Deus é uma história, um percurso onde Deus se mostra poderoso, grandioso e vitorioso. É exatamente assim que nós vamos começar a louvar, a entronizar e a adorar ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, procure esse lugar com Deus, esse lugar a sós, junte-se a nós, vamos ficar em oração, vamos ficar a louvar, a engrandecer ao Senhor, a atrair a sua presença. Ele precisa de ir à frente aonde temos combates na nossa vida, em nome de Jesus. Querido Senhor, estamos na Tua presença. Nós queremos, Senhor nosso Deus, que Tu és o primeiro desejoso, o primeiro de mão estendida, o primeiro, Senhor, interessado, o primeiro a amar, o primeiro a querer estender a sua bênção, aquele que nos disse: busca-me primeiro a mim, porque está tudo pronto para ti. Aquilo que precisas hoje, aquilo que irás precisar amanhã, está tudo pronto, aleluia. Eu deixei tudo pronto para ti, os recursos que tu precisas, a plenitude para que possas caminhar com saúde perfeita, a plenitude que vem do meu reino, que está no meu nome, pela doença que eu tomei sobre mim mesmo por ti. Tudo isso já está feito, está tudo pronto para ti. Senhor, nós queremos entrar nesse lugar da Tua presença, onde recebemos a Tua voz, onde recebemos a Tua palavra, o Teu toque. Queremos estar perto o suficiente para sermos nós próprios a subir à cruz do sacrifício. Queremos estar perto o suficiente, identificados o suficiente, para que tudo o que sofrermos seja contigo, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o nosso crescimento até a estatura de homem perfeito que é Cristo Jesus, o Senhor, que amamos, que reconhecemos no nosso caminho, que reconhecemos em toda a boa dádiva que temos recebido, portas abertas, curas, milagres no meio do Teu povo. Vitorioso és Tu, Senhor. Tu estás conosco na tempestade. Aleluia.
Como disse o apóstolo Paulo, o que é que nos pode separar do amor de Deus? Não existe nada. Não existe um outro poder, não existe uma outra circunstância. Não existem circunstâncias lá fora, espada, peste, fome, guerra. Não existe circunstância física do mundo físico, a altura, a profundidade. Não existem outras forças. Não existem outros nomes que nos podem separar do teu amor. Poderoso Deus, vitorioso és, grandioso és, Senhor. Recebe o louvor, a adoração do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em onde você está, se você crê, diga amém. E que se ouça em nome de Jesus um grande amém. Eu creio, eu creio. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, é o teu nome, Senhor. Cante assim comigo. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Aleluia. Nós lutamos, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh, eu creio em meio às tribulações. O Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh sim, poderoso Deus, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Oh sim, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, 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 vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Eu sei, o teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Comigo, ao meu lado, o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Jesus, te adoramos, oh, te invocamos, Deus, ao único digno.
sejam dadas o louvor, a honra, as ações de graças. Ele é poderoso, diga assim: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Declara só mais uma vez: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. O teu nome infalível é poderoso, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. O teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, mas teu nome acima está. O teu nome imutável é, imutável é, poderoso acima de todo nome. Lindo, lindo, lindo é esse nome, o nome que quebra todo o poder de todo outro nome, o nome que vence todo outro poder, toda outra glória. Beija os pés da glória do Senhor. Se humilhará, estará prostrado diante do único digno, poderoso, aqueles que faz milagres no meio do seu povo, aquele que nós buscamos, que nós adoramos, que nós amamos, que nós queremos, que nós exaltamos acima de todo problema, de todo outro poder, de toda a circunstância lançada contra nós neste mundo caído. Esta vitória que vence este mundo e tudo o que ele apresenta à nossa vida é a nossa fé. Aleluia! Por isso diga para alguém que esteja ao seu lado, se não tiver ninguém, diga para si mesmo: vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Senhor, eu posso não compreender tudo, mas eu sei que vai valer a pena. Eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que Tu és Deus de milagres no meio do Teu povo. Aleluia. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco,
dirá que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, sei que vai valer a pena, sim, vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, eu sei que vai, e o grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele. Sim, naquele dia, oh, eu e você cantaremos a uma só voz, a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, esse nome pelo qual valeu tudo a pena, sim, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. A tua amada vai cantar, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Viver para ti, morrer por ti. Glória a Deus, queridos irmãos, a todos aqueles que estão agora ligados connosco, visto que a igreja começa aqui, mas ela estende-se pelas casas, pelos lugares de adoração em que neste momento, juntos como uma comunidade, como uma igreja, mesmo estando cada um em seu lugar, cada um nas suas casas, buscamos a Deus, adoramos Deus, desejando de todo o coração ver a sua manifestação e o teu poder.
e provando diante dos céus a nossa decisão de caminhar com Deus todos os dias. Vamos então orar. Querido Senhor e Pai, nós vimos diante do Teu trono em nome de Jesus, conforme a Tua palavra, pois nós podemos chegar à Tua presença e a nossa voz ser ouvida por Ti, Senhor, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício da cruz, por causa da entrega que foi feita do Seu sangue aspergido sobre nós. Desse modo, em Seu nome, nós podemos chegar e as nossas palavras serem ouvidas e ter a certeza da resposta, porque tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus receberemos. Esta é a promessa e esta é a certeza da nossa fé. Por isso a oração é baseada nesta certeza da fé, baseada na convicção da Tua palavra, na certeza da promessa que está declarada. Nós Te agradecemos ao entregar nas Tuas mãos as casas e famílias, cada necessidade que existe. Em primeiro lugar, pedindo a Tua proteção, a cobertura do Teu sangue e a Tua proteção sobre todos, sem exceção, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados nas Tuas mãos, sejam protegidos em Teu poder maravilhoso e extraordinário, com a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de todos aqueles que invocam o Teu nome. Nós Te agradecemos hoje por esse privilégio tão grande de ser chamados Teus filhos, e nos entregamos nas Tuas mãos, clamando por esta proteção extraordinária, pela Tua presença em nossa vida, pelo Teu poder em nossa vida. Nós Te agradecemos, entregando a todos sem exceção, a todos aqueles onde chega a minha voz e chega esta palavra, e chega esta adoração e louvor, e chega este desejo de Te buscar, de separar este tempo para estar na Tua presença. Poderíamos agora estar a fazer outras coisas, mas decidimos que desejamos de todo o coração buscar a Tua presença e a Tua face, e conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua revelação, e viver nestes dias com os olhos abertos, olhando para as Escrituras e sabendo o tempo que estamos a viver, o tempo da visitação de Deus, o tempo em que estamos a caminhar e a andar, tempos difíceis, tempos perigosos, mas são tempos ainda da Tua graça, do Teu favor derramado sobre nós. Por isso eu Te agradeço a Tua proteção sobre toda a igreja, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo, a cobertura do Teu sangue, não permitindo ao inimigo fazer os seus planos, mas sejam os planos de Deus que prevalecem, seja a vontade de Deus que prevalece, seja o poder de Deus que prevalece, seja a proteção de Deus que prevalece, seja a saúde e cura de Deus que prevalece sobre a nossa vida, da ponta dos cabelos à ponta dos pés, que desapareça todo sintoma, toda a dor e mal-estar, em todo lugar onde chega essa palavra, chega o Teu poder para quebrar todo o jugo, para despedaçar o jugo por causa da unção da Tua presença e do Teu poder em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Vamos adorar Deus com um cântico mais e já voltamos para o estudo da palavra de Deus esta tarde. Sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos Teus planos é frustrado, ainda que com lutas ou com dor. Eu sei que seguirei a Ti, Senhor, os Teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, Te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande
tudo pode, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com lutas ou com dor. Eu sei que seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenha que passar, te peço forças para continuar, continuar a crer e a confiar. Grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Amém, glória a Deus. Esses cânticos são como uma oração diante da presença de Deus. Aliás, a Escritura diz que diante da presença de Deus sobem o louvor, a adoração e as orações como incenso aromático diante da presença de Deus. Vamos ler a palavra. Hoje continuamos com o estudo acerca da revelação dos nossos dias. Esse é o conjunto de estudos que nós temos desde sexta-feira e hoje, e continuaremos na próxima semana. Revelação do nosso tempo, saber o nosso tempo, saber o tempo que estamos a viver, conhecer os sinais do nosso tempo. Que Deus nos ajude todos nesta meditação. Lemos então, com o favor de Deus, em Apocalipse, capítulo 16. No versículo 12, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15 diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. E então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nosso coração, na nossa vida. Damos-te graças desta palavra produzir um fruto de glória para o teu nome, um fruto de conhecimento e revelação do nosso tempo. Em nome de Jesus. Quando lemos pelo Natal que os 3 reis do Oriente chegaram a Jerusalém para adorar o menino que tinha nascido, o grande rei que tinha nascido, uma das escrituras muito interessantes é que a Bíblia diz que toda a cidade ficou alvoroçada ao ver chegar aqueles reis com os seus exércitos e com aquele séquito todo que traziam com eles, porque os reis nunca viajavam sozinhos, eram acompanhados de exércitos e de logística pelo caminho até chegar ao seu destino. E toda a gente ficou surpreendida com a chegada daquela gente que vinha para adorar o grande rei que tinha acabado de nascer. O alvoroço na cidade de Jerusalém era geral.
as dúvidas, as perguntas, a inquietação, o que é que esta gente veio fazer, que grande rei será esse que entretanto nasceu. A Escritura diz claramente, Jesus mais tarde disse ao seu próprio povo, disse ao povo de Israel: vós não conhecestes o tempo da vossa visitação. Não conhecestes o tempo de Deus. E de facto a falha em conhecer o tempo de Deus, o tempo que está ligado ao tempo histórico que nós estamos a viver, é um dos problemas e é um dos erros, é um dos defeitos das religiões. As religiões mantêm as pessoas amarradas aos seus protocolos, às suas cerimónias, às suas repetições, às suas rotinas, mas não lhes dão a conhecer nada acerca dos tempos de Deus. Que não sejamos nós acusados de não dar este conhecimento e que Deus nos ajude e que todos nós possamos ver com os olhos bem abertos o tempo que estamos a viver. Meus queridos irmãos, esta escritura de Apocalipse, no capítulo 16, acerca da grande batalha de Armagedon, que é conhecida no mundo da política do nosso tempo como a Terceira Guerra Mundial. Como vê, isso será preparado diretamente pelo próprio Satanás, o dragão que é aqui apresentado. Da boca dele saem demónios, da boca da besta do anticristo saem outros demónios, e da boca do falso profeta saem outros demónios, semelhantes a rãs, e esses demónios são enviados aos reis do mundo. Quem são os reis do mundo? Na linguagem daquele tempo eram os reis dos países, das nações. Hoje nós chamando-lhe presidentes ou chamando-lhe outra coisa qualquer, primeiros ministros, é igual. Onde há monarquias ainda há reis, onde não há repúblicas, mas é a mesma coisa. São enviados àqueles que dirigem as nações, a convocá-los, a chamá-los, a convencê-los. E eles que têm os olhos mais cegos que Bartimeu, antes de ter o milagre de Jesus, não veem um palmo à frente do nariz, vão ser arrastados para esta grande batalha final. Qual era a intenção de Satanás em fazer isto? A intenção dele, pura e simplesmente, sabendo que os dias dele estão contados, sabendo que ele vai ser preso e lançado no lago de fogo, porque ele conhece a Bíblia melhor que a maior parte dos crentes do mundo inteiro. Ele tem estudado as Escrituras, mas sem a revelação de Deus e sem a luz que resplandece, sem a luz e a revelação do poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele sabe o que está aqui escrito e ele sabe que não vai falhar de perder essa batalha. No entanto, na sua saída, no estertor do seu ódio, o prazer dele era arrebentar com tudo isto, usando exatamente por dentro da política, por dentro dos reis e governantes desta terra, usando as armas que estão aí depositadas, todo o armamento que está guardado, pondo em causa a existência humana à face da terra. Já houve duas grandes guerras mundiais no início do século passado. A guerra de 14-18 e depois a guerra que terminou em 45. Mas nunca a existência humana esteve em causa. Nunca a vida humana no planeta esteve em causa. No entanto, no fim, em agosto, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando aquelas duas primeiras bombas atômicas foram lançadas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, fazendo desaparecer as duas cidades, até as plantas do chão desapareceram. Pela primeira vez, o mundo inteiro viu que era possível e se cumpriu esta escritura em Mateus, no capítulo 24, no versículo 21 e 22, que era possível acabar com a existência humana à face do planeta. Chega-se então à conclusão
Neste tempo, que a Escritura que aqui está, e que fala acerca desta grande tribulação, leia comigo, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Nunca mais haverá, nunca houve uma aflição tão grande. Nunca houve uma tribulação tão grande, versículo 21, como existiu, como existirá nesses dias. Estamos a falar de uma profecia que ainda não aconteceu. Isto não aconteceu. Há alguma confusão de pessoas que pregam que isto já aconteceu, outros que isto nunca vai acontecer, mas deixamos-nos das histórias. Vamos reservar-nos em exclusivo para aquilo que a Bíblia diz. Haverá uma tão grande aflição, outra tradução diz, haverá uma tribulação tão grande, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. E olha que já houve grandes aflições e grandes tribulações. Bastaria pensar por momentos em todas as guerras que existiram, em todas as angústias que existiram, em todos os perigos que existiram. Bastaria pensar por momentos na angústia que deverá ter sido a passagem do juízo de Deus nos tempos de Noé, em que apenas aquela família de 8 pessoas dentro da arca se salvou naquela época, tendo Deus feito um reset, estabelecido outra vez um início, um recomeço da história. Mas a Escritura diz claramente que aflição como esta que virá, nunca houve. Desta grande tribulação, nunca existiu nada semelhante sobre toda a terra, desde o princípio do mundo, desde que existe mundo até agora. E não haverá jamais, nem existirá jamais um perigo tão grande, uma aflição tão grande. Quando aqui fala de aflição e tribulação, está a referir-se obviamente às pessoas. Às pessoas que não saberão como fazer, para onde ir, como fugir, como escapar. E no versículo seguinte, a Escritura diz, no versículo 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, aqueles dias vão ser abreviados, Deus vai interromper aquela hecatombe, aquele holocausto nuclear sobre esta terra. Deus vai intervir, Deus não vai permitir que a Terra, este planeta tão lindo que Deus criou para o ser humano, fosse destruído juntamente com toda a existência humana sobre este planeta tão bonito. Deus não vai permitir tal coisa. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ninguém seria salvo. Não havia gente para contar a história. Não havia ninguém, não sobraria ninguém. Mas ele diz, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Deus intervém, Deus abrevia, Deus interrompe a carnificina cá embaixo. Deus interrompe a loucura dos dirigentes das nações, comandados por Satanás ele próprio, na pessoa do seu filho, o anticristo, também chamado nas Escrituras como a besta. A besta à frente de um governo mundial. Esse governo mundial que o mundo inteiro está a falar agora. É preciso um governo mundial. E há neste momento 2 correntes de pensamento no nosso tempo. A grande maioria das grandes cadeias de informação, de televisões, de jornais, no mundo inteiro, que apelam para essa nova ordem mundial, para esse governo mundial, onde as nações, onde as nações sejam diluídas, onde os nacionalismos sejam diluídos, onde as nações contem menos, onde se misturem as raças, onde haja uma globalização, onde haja uma mistura completa de povos, onde não se distingam nações, onde as nações sejam rebaixadas, humilhadas, a história das nações a ser reconstruída. Nós assistimos isso
na queima das estátuas pelo mundo inteiro. Não só em Portugal, no mundo inteiro está a haver uma corrente de pensamento que diz que a história das nações envergonha-nos. A história de Portugal a mim não me envergonha. A história dos descobrimentos não me envergonha. A história de nós termos ido para a África e termos levantado nações de lá, de tribos espalhadas no meio de matas, sem organização nenhuma, e de lá terem sido criados países, nações, cidades, com escolas, com hospitais, com organização. Não me envergonha. Não me envergonha ter-se levantado uma nação como Moçambique ou como Angola. Não me envergonha. Não me envergonho de ter visto nações, ou São Tomé e Príncipe, onde não havia ninguém, e os portugueses habitaram, e levaram pessoas de outros lugares para lá, e criaram um país e um lugar. A mesma coisa na Madeira ou nos Açores, a mesma coisa. Não me envergonho da minha história. Obviamente há erros que se cometeram, mas isso não faz com que eu tenha vergonha de ter sido levado o Evangelho para todos estes lugares, para ter sido levado o Evangelho para o Brasil. Ao menos o Evangelho foi levado, ao menos a palavra de Deus foi levada. De tribos e povos que existiam na América do Sul, onde os sacrifícios humanos e onde a destruição daquela gente e daqueles costumes e tradições e religiões que tinham horríveis, e ter sido levado para lá o Evangelho e a palavra de Deus, com defeitos, sem ser tão aperfeiçoado, mas glória a Deus que hoje se fala o nome de Jesus por todo o lugar onde passaram as descobertas e onde foi levado, juntamente com esses descobrimentos, foi levado o conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos avançar para os nossos dias. Nos nossos dias, uma corrente de pensamento, como dizia, deseja que haja um governo mundial. O mundo todo unido nos mesmos pensamentos, todos unidos nos mesmos sistemas de controle da informação. Vivemos hoje num dos tempos de maior controle da informação que existe. Há muitas coisas que saem e que acontecem todos os dias que são completamente desvalorizados e são muito importantes. Mas o controle da informação faz com que as pessoas ouçam e aquilo que ouvem os afete, os influencie e passem a falar a mesma coisa que veem nas televisões. Em vez de ter uma cabeça, têm uma televisão enfiada na cabeça para falar aquilo que ouvem, aquilo que veem, não pensando por si. E principalmente os crentes têm uma obrigação muito maior ainda de não só pensar por si e pensar segundo as Escrituras e segundo a palavra de Deus. Porque é que o mundo inteiro, com o nosso compatriota Guterres, António Guterres, na ONU, e toda a gente, estão todos a favor de uma nova ordem mundial, com um governo mundial, com um controlo absoluto das informações para as pessoas, não se importando de falcatroar nas eleições, de enganar, de mentir, de roubar, de pôr votos a mais, ou tirar ou roubar, ou poluir completamente todo o mercado. Porque é que a China está a ser endeusada como se fosse o país a seguir e como se fosse o salvador do mundo? Veja que é de lá que vem este vírus, é de lá que veio, criado nos laboratórios em Wuhan, e, no entanto, não se houve queixas contra a China. Imagine se era o Trump ou se eram os Estados Unidos que tinham feito isto. Imagine se era o Brasil ou o Bolsonaro de onde tinha saído este vírus. Estariam arrastados pela lama do mundo e queimados em praça pública, absolutamente, exigindo as nações todas que fossem não só afastados, como julgados e condenados para ser um exemplo para o mundo. No entanto, é a China, e a China pode fazer tudo. É igualmente com o Partido Comunista Português, pode fazer tudo. Os outros estão todos fechados, restaurantes fechados, mercados fechados,
todo o comércio fechado, e eles reunidos em Lisboa, estes dias, para celebrar, uns ao lado de outros, juntinhos, cantando as maravilhas de mais de 100 milhões de mortos à custa do comunismo mundial. Como se aquilo tivesse tido algum resultado alguma vez. Como se as nações não estivessem a morrer de fome em todo o lugar onde eles passaram e as suas ideias se firmaram dentro dos países. É ver o estado em que está Cuba, a miséria que se vive na Venezuela, a miséria e a fome, de morrer de fome, que se vive na Coreia do Norte. E, no entanto, essas coisas são levantadas, são cantadas, aclamadas, honradas, aplaudidas no mundo inteiro. E não se faz nenhuma crítica. Porquê? Porque o mundo caminha para um totalitarismo. O mundo caminha não para a democracia, mas caminha para um controle absoluto da vida das pessoas, para um domínio absoluto da vida das pessoas. É para aí que caminha. É essa a nova ordem mundial. É esse o caminho que nós estamos a trilhar à nossa frente. É para aí que vai. E as poucas pessoas no mundo que são contra isto são batidos, insultados, são perseguidos, são caluniados, são todos os dias, em toda a comunicação espalhada pelo mundo, são todos os dias os mesmos que são batidos nas informações, que são corridos, insultados todos os dias. São os mesmos. É o Bolsonaro no Brasil, é o Trump nos Estados Unidos, é o Orbán na Hungria e também o governo da Polónia. Porque eles não querem que o globalismo tome conta dos seus países. Querem continuar a ser um país livre. Querem continuar a ser pessoas que não se misturam no anonimato das raças e dos povos e das línguas, que é a corrente que está aqui na Bíblia, que está a acontecer, que vai acontecer. Não é por acaso que todos esses falsos refugiados vêm de barcos, entram pelas nações dentro. E veja, aquele que tinha chegado à Itália há pouco, mais de um mês, encarregou-se de chegar em França e cortar a cabeça a uma senhora que estava a assistir à missa dentro da Igreja Católica na França. De cortar a cabeça do professor que ousou, teve a ousadia de criticar os desenhos lá do Maomé. Pode-se criticar tudo, pode-se criticar Cristo, pode-se fazer pouco do cristianismo, podem-se incendiar as igrejas, pode-se queimar os cristãos, pode-se degolar os cristãos, pode-se cortar a cabeça dos cristãos e ninguém diz nada. Porquê? Porque nós estamos a viver já dentro do livro do Apocalipse. Nós não estamos a pregar acerca de alguma coisa que vai acontecer. Todo o início destas coisas que estão aqui são os primeiros sinais que você está a ver do que vem, daquilo que vai acontecer. Assistimos também no nosso tempo, não só aos preparativos todos desse governo mundial, e são a favor disso toda a gente, na Europa, toda a esquerda, todos os países, todos os partidos do socialismo, do comunismo, toda a gente está preparadíssima para isto, para fazer isto. Todos eles. Não pense que o nosso Presidente da República é que é contra isto. Não é. Ele é a favor disto. O Costa a favor disto. Os candidatos, todos, à exceção de um, que querem que Portugal continue a ser Portugal. Os outros todos são a favor disto. Na Europa toda a mesma coisa. No mundo inteiro a mesma coisa. E todos os que não concordam com isto são fascistas, são criminosos, são insultados, são os piores bandidos que há. E repare, todas as notícias contra, por exemplo, o oponente do Trump, o Biden, são abafadas. A própria filha dele veio dizer que foi abusada por ele, veio colocar provas, veio entregar os seus diários à comunicação social, pois você sabe que as cadeias todas de CNN, etc., não comunicaram nada, ninguém falou nada. Imagine se era o Trump que tinha abusado da filha dele. Imagine se era o Trump que se tinha deitado com a própria filha e tinha abusado dela sexualmente.
Imagine se era o Bolsonaro que fazia isso. Imagine se era qualquer outro que fazia isso. Mas os senhores da esquerda podem fazer tudo e mais alguma coisa, porque não se preocupe, que em breve eles estão a preparar-se, não só para que as drogas sejam autorizadas, não só para que o aborto até aos 9 meses seja feito, mas também que a pedofilia deixe de ser crime e passe a ser uma opção sexual. Esse caminho é o caminho que nós estamos a ver o mundo a percorrer, um caminho de perversão, um caminho abominável, um caminho onde o anticristo chegará para deitar as mãos e ter domínio. É impressionante que a Bíblia diz que esta mentalidade totalitária que nós pensávamos, vivendo em democracias, que isto não ia acontecer, nunca mais. Mas os nossos votos valem tão pouco. Já imaginou que as coisas estão a ser decididas hoje, são decididas em Bruxelas e não em Portugal? Eu acho que este folclore de ter aqueles 230 deputados em Lisboa a custar tanto dinheiro, podia ser evitado. Afinal, o que vai acontecer com a TAP vai ser decidido em Bruxelas. O que vai acontecer com os bancos vai ser decidido em Bruxelas. O que vai acontecer se não vier dinheiro nenhum, vai-se morrer de fome cá dentro, porque os nossos governantes não têm vergonha e estão de mão estendida e dependem do dinheiro que vem da Europa. Que tristeza tão grande, que falta de dignidade, que falta de coragem de ser autossuficientes, de nos bastarmos a nós próprios, de sermos capazes de viver livres de cabeça levantada. Isso não existe nos nossos tempos. Nós não temos políticos. Nós temos uns videirinhos a tratar da vidinha deles e a destruir uma nação. Mas vamos avançar. Vamos falar sobre o que está aqui escrito acerca desse governo mundial que virá. A Escritura diz que foi dado à besta poder e autoridade sobre cada tribo, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 7, e povo e língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Vai ser adorado o homem. Adorado. A besta vai exigir ter esta adoração e vai ser adorado. Adorado é muito mais do que aquilo que o Maradona foi. Maradona foi aplaudido, foi ovacionado, cantaram cânticos do nome dele, exaltaram o homem, mesmo drogado, mesmo todo cheio de vícios e problemas, mas pela habilidade que ele tinha no jogo, no futebol, o homem foi adorado. Adorado de certa maneira, mas a besta, esse sim verdadeiramente vai ser adorado. Adorado no sentido literal. Adorado por povos e tribos e nações, de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Todos aqueles que não sabem as Escrituras, todos aqueles que não conhecem a Bíblia, o vão adorar. Olha o que diz a Escritura aqui. Diz mais. Diz que Ele próprio não permitirá que pequenos, versículo 16, ou grandes, ricos ou pobres, livres ou escravos, não poderão comprar nem vender se não tiverem a sua marca, a marca da besta, na sua mão direita ou na sua fronte. Para que ninguém possa, versículo 17, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, haverá uma economia mundial onde se aproxima rapidamente, e nós esperamos mesmo que isto seja atrasado o mais possível, porque eles estão cheios de pressa para fazer isto. E pelo menos, se houver ainda alguns governantes que fiquem em lugares-chave que não vão permitir isto a nível mundial,
Isto vai atrasar este processo. E nós bem que precisamos que este processo seja atrasado. Porque senão, vou-lhe dizer o que é que vai acontecer. O que já estão a preparar nos bancos centrais, no Banco Central Europeu, sabe o que é que estão a preparar? O fim da circulação da moeda. Ou seja, as pessoas não vão ter dinheiro nas suas mãos. A forma mais controladora que existe, que a besta, antes de tomar posse, vai exigir que tudo isso esteja feito, e os outros estão todos a trabalhar para ele. Não pense que estes governantes não têm uma agenda. Você viu que eles construíram o Parlamento Europeu na forma da Torre de Babel, como Josué mostrou ainda recentemente numa imagem. Está construído na Torre de Babel. Todas estas coisas estão a ser feitas conscientemente. O povo é que não sabe, isto não é dito, isto não é falado. Isto é feito, as coisas estão a ser feitas e rapidamente. Ai, meus queridos irmãos, um governo mundial, uma economia global, tudo a ser preparado para isto. A ausência de moeda circulante, não há mais notas, não há mais euros, não há mais dólares, não haverá mais circulação de moeda, de libras, de dinheiro. O dinheiro termina e tudo passa a ser feito através de transações eletrónicas. Você tem um cartão, esse cartão mais tarde será substituído por este chip que está aqui, a marca da besta, colocado na mão ou na fronte. Para quê? Para chegar ao multibanco e, se não for com a mão, põe lá a testa e dá um clique, aparece o seu nome, aparece o seu número, aparecem as informações todas, você sabe o dinheiro que está lá na sua conta, se tem dinheiro, se não tem, movimenta, faz os movimentos e paga e compra e não tem dinheiro. Uma economia global. Repare bem, uma economia global. Um governo totalitário que se aproxima para encerrar as pessoas. Quem vai mais à frente nisto é a China. A China tem um controle. Você vê hoje o controle que existe nas pessoas. Vê as câmaras de segurança que estão em todos os lugares. As filmagens que são feitas de todas as atividades que as pessoas têm. Ao passar nas ruas, o seu carro passa. A hora que ele passou, nas portagens, tudo o que passa onde você vai, o dinheiro que é tirado da sua conta, você entra num estacionamento, estaciona lá o seu carro. Hoje em dia já existem tantos lugares onde você pode pagar isso pelo multibanco diretamente, pela via verde, como na circulação das portagens. Portanto, se você for por essa Europa fora, sabem onde é que você está? Onde é que o seu carro foi? Por onde passou? Por que circuitos passou? Por que ruas passou? Se comeu num restaurante em França ou em Suíça e pagou com o cartão, sabe-se onde é que você está? Você não consegue escapar de lado nenhum. E caminhamos para um mundo de controle absoluto das pessoas, onde a liberdade que as pessoas têm se começou a perder com o 11 de setembro de 2001 e nunca mais se recuperou. Nos aeroportos continuam a ter que tirar os sapatos e a ter que tirar tudo. Mas se for para passar um vírus, podem passar 100 chineses cheios de vírus e eles passam e o vírus não vai ser escaneado, não vai ser controlado, não vai ser visto. E o mundo inteiro fica de joelhos diante da China. A economia das nações está a ser destruída. A vida das empresas a ser destruída por medidas ridículas, como esta do encerramento às 13 horas, que é absolutamente estúpida e ridícula. Pelos vistos não é só para todos, o vírus sabe onde é que deve estar e não estar, a partir de que horas. Aquele desenho animado que apareceu, da mãe a acordar o vírus, é 12:30, levanta-te, seu preguiçoso, que a partir das 13 tens de trabalhar. Isto é absolutamente... Se não fosse tão estúpido, se não fosse tão criminoso, dava vontade de rir. Assim, tira-me a vontade toda de rir, por ser tão criminoso contra as empresas. Quantas empresas estão a fechar? Quanta gente no desemprego? Quanta gente em breve vai ter que emigrar? Quantas pessoas acham que vocês vão ter que se despedir dos seus filhos, dar-lhes um abraço e vê-los só
de 2 em 2 anos, ou uma vez por ano, ou ter que viajar para os visitar, ou eles terem que viajar para vos ver. Quantas famílias acham que isso vai acontecer de novo? Quantas empresas estão a fechar neste momento? Quantas pessoas por trás dos balcões a chorar, sem ter modo nenhum de dar continuidade ao seu trabalho e aos sonhos com tanto sacrifício que levantaram? Mas acha que alguém se importa? Acha que o Costa está importado com isso? Acha que o Marcelo, hipocondríaco, está importado com alguma coisa disto? Ele que não levantou uma palha para resolver os assuntos, nem do Sócrates, nem do Ricardo Salgado, nem dos incêndios de Pedrógão, nem de nada dos processos que estão todos guardados nas gavetas que, por ordem dele, ordena para que aquilo fique ali fechado e não se mexa nem uma vírgula. Acha que alguma coisa se vai mexer? As pessoas estão tão iludidas com os abraços, com as selfies, que pensam que estão a ser governados por gente séria. Você está a ser governado por um grupo de corruptos do pior que existe nesta terra. Infelizmente não é só aqui, mas no nosso país nós estamos muito bem servidos dessa corrupção e dessa destruição. O nosso país, ouça bem o que eu lhe vou dizer, o nosso país vai cair na bancarrota de novo. Prepare-se para isso. Para não haver dinheiro para nada, para as pessoas estarem num sofrimento terrível, para os empregos desaparecerem, para o sofrimento vir de novo, e pelos mesmos sempre. Mas se ouvir as notícias, você não vai ver nada disto nas notícias. Você não vai ouvir coisa nenhuma disto. Vai pensar que está tudo cor-de-rosa, que está tudo lindo, que está tudo bem, que está tudo fantástico. Porque as notícias estão compradas, não só pelos 15 milhões, mas estão comprados por muito mais dinheiro que isso. É uma vergonha aquilo que nós estamos a assistir. O controlo das notícias, como sempre existiu nos países comunistas. Nós temos hoje um controlo das notícias levado ao extremo. Não só em Portugal, mas a nível mundial. A maior parte das cadeias de notícias estão todas controladas e dominadas para o mesmo lado. É impressionante o que estamos a ver e o que estamos a assistir. Isto é o nosso tempo. Eu não estou a falar de política. Quem pensa que eu estou a falar de política é uma pessoa ignorante. Eu não estou a falar de política. Eu estou a falar de um governo mundial que vai tomar posse. Eu estou a falar da besta do anticristo que vem se aproximando e que antes de tomar posse, que ele já está para aí, mas está encoberto, mas antes dele tomar posse, quer tudo pronto. E está a dar ordens para que tudo seja pronto. Eu não sei se vai demorar 10 anos ou 20 anos. Mas tudo está a ser pronto. Tudo está a ser preparado. Lembre-se daquilo que eu disse. Governos caminham para um domínio sobre as pessoas cada vez maior. Governos de poder sobre as pessoas, de regimes mais controlados e totalitários, onde as pessoas não são livres para circular. Nós já estamos a ver essas experiências. O Covid é uma experiência destas. Isso foi lançado no mundo para se ver esta experiência. Podemos controlar as nações, podemos controlar as pessoas de não sair de um sítio para o outro. Podemos controlá-los pelo medo, sim ou não? Regime totalitário sem liberdade. A democracia vai desaparecer. O governo mundial vai tomar posse. Satanás vem, através da figura da besta do anticristo, para tomar posse. E vai dominar o mundo inteiro. Comprar e vender uma economia global. E falta uma outra coisa, que está aqui também escrita no capítulo 13. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava como o dragão. Quem é este? Esta besta é o falso profeta. E este falso profeta vai preparar o mundo para uma religião mundial. Então você vai ter um governo mundial, totalitário, sem liberdade, sem democracia, uma religião mundial, onde todas as religiões estão juntas, e todos aqueles que não participarem desse grupo, dessas religiões, vão ser colocados fora. Você já está a imaginar que nós já estamos fora, não é? Porque eles todos vão dizer que todas as religiões levam para Deus. E nós vamos dizer aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós não vamos mudar.
Nós não vamos dizer outra coisa. João 14,6, Jesus diz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o caminho das religiões é, todas as religiões conduzem para Deus. Todos os caminhos vão dar para Deus. Se você for pela religião muçulmana, vai para Deus. Se for pelo Buda, também vai para Deus. Se for pelos Hare Krishnas, também vai para Deus. Se for pelo hinduísmo, vai para Deus. Se for pelas religiões todas que existem no mundo, mais de 1000 religiões, todas elas dão acesso para Deus. Se for pelo espiritismo, vai para Deus. Se for pelo candomblé, se for pelo vodú, as religiões tribais africanas, as religiões sanguinárias de sacrifícios humanos, também vai para Deus. Portanto, tudo conduz para Deus. Damos todas as mãos, cantamos todos juntos e tudo vai para Deus. Quem está a fazer isto neste momento, o artífice número 1 que está a trabalhar nisto arduamente todos os dias a preparar isto é o Papa Francisco. Mas eu não estou a dizer que ele já seja. Não estou a dizer que ele está a fazer esse trabalho. Ele está a trabalhar nisto dia e noite. A preocupação dele é esta. Mas ele está velho, ele pode morrer a qualquer momento. Mas se vier outro para o lugar dele, não pense que vem melhor, vem pior que ele. Vai continuar a fazer este trabalho, porque este trabalho vai ser feito. Então, pastor, se isto tudo vai ser feito, o que é que você nos está a dizer? Que nós não temos nenhuma escapatória? Graças a Deus que nós temos uma escapatória muito grande. E é sobre isso que eu quero falar nestes minutos que restam. Eu acredito, eu sou daqueles que acredito profundamente no arrebatamento. Eu acredito no arrebatamento. Eu acredito no livramento de Deus. Eu acredito que quando estas coisas estiverem para acontecer, e quando essa guerra mundial estiver para acontecer, entretanto nós estamos a ver, não é? Nós estamos a ver os preparativos do governo mundial, os preparativos do totalitarismo avançar, os preparativos da religião mundial a avançar, os preparativos de uma economia global que está a avançar. Isto tudo são coisas que nós observamos nos nossos dias, não há dúvidas. Isto tudo está na Bíblia, está no Apocalipse, como mais atual do que as informações e notícias de hoje. Mas lembre-se, isto tudo vai conduzir à besta e vai conduzir à Terceira Guerra Mundial e à destruição deste planeta, que Deus não vai permitir. Deus vai intervir diretamente e pessoalmente. Algum dia se imaginaria que nós teríamos uma guerra religiosa no final? Mas é uma guerra religiosa que se trata. Satanás e a besta teriam todo o gosto em acabar com esta terra, como já dissemos e vimos nas Escrituras, em Mateus 24, 21 e 22, Deus não vai permitir isso. Jesus vem com os seus exércitos nessa altura para impedir, em Apocalipse capítulo 19, para intervir contra, versículo 19, contra os reis da terra e a besta, no versículo 20, e serão lançados no lago de fogo, a besta e o falso profeta. Apocalipse capítulo 19, versículo 19, versículo 20. Essa batalha vai ser parada, o mundo vai ser parado, Deus não vai permitir a destruição deste planeta tão bonito que Ele criou para nós. Mas nós já estamos na parte final do Apocalipse, no capítulo 19. Então, e os capítulos para trás? Então, e a guerra que veio naqueles 3 anos, que vai durar, cerca de 3 anos e meio, que vai durar essa grande tribulação da aflição como nunca se viu, essa batalha e essa guerra nuclear que vai existir durante esses 3 anos. Lembre-se que hoje muitos países têm bombas atômicas, até o Paquistão tem, a Índia também. O Irão está desesperado por ter isso. Recentemente, a Mossad matou o líder do Irão que estava à frente do programa nuclear do Irão, para atrasar aquilo, para que aquilo não se desenvolva. Eles sabem o perigo que é o Irão, que é uma potência terrorista no mundo de hoje. Com toda a ajuda que ele teve do Obama. O Obama que despertou as guerras todas na Síria e nas primaveras árabes, que não foi outra coisa senão o início de toda esta corrida de refugiados para encher a Europa, como se fosse obedecer a um livro preparado
e arranjado de antemão. Esta gente consulta a besta. Esta gente está a consultar a Satanás diretamente para saber o que deve fazer nos próximos passos. Tudo a ser guiado e conduzido. Ah, meu Deus. Vou mostrar-lhe um versículo que prova que a besta quer ser adorada, que ele vai tirar a máscara e vai exigir que o adorem a meio do seu surgimento. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados, degolados por causa do testemunho de Jesus. Mantiveram o testemunho de Jesus, foram degolados. Onde é que você já viu acontecer estas coisas? Você viu isto no Estado Islâmico. Você viu isto no Iraque. Você viu isto no Levante, viu isto na Síria. Você viu estas coisas acontecer durante o tempo do califado, em que eles quiseram levantar o califado de novo. Mas não pense que as ideias do califado terminaram. Há um califa que está para aí pronto a fazer asneiras muito grandes. Vai apanhar. Porque ainda não aconteceu o capítulo 36 e 37 do livro de Ezequiel. Vai apanhar. Mas falaremos disso em outra altura. Repare como está aqui escrito: todos quantos não adoraram a besta. Quando ele tirar a máscara e se sentar no lugar do templo em Jerusalém, ele vai exigir que o adorem. E nesse tempo ele vai ordenar que não é mais uma religião global. Ele vai declarar que a única religião mundial que tem que dominar o mundo é a religião de Maomé. Não tenha dúvidas. Ele é um safado do muçulmano escondido. Ele é ardiloso e aldrabão ao pior. Ele vem enganar todas as nações. Ele vem dizer que Deus não é Deus, que Deus é Alá. E ordena que todos sejam degolados aqueles que não negarem as suas religiões. Imagine nessa altura os pobres dos católicos. Se agora já incendeiam as religiões, já entram pelas missas dentro e os matam, imagino o que será nessa altura com as ordens da própria besta para o fazerem. Por isso é que a Bíblia diz que eles comerão as carnes da Babilónia, que eles a destruirão completamente. A ideia louca de juntar as religiões todas, como se todas as religiões conduzissem para Deus, essa ideia louca, que parece romântica, que parece um ideal possível no imaginário, não é mais do que um embuste, do que um engano, em que tantos dentro do cristianismo, principalmente os católicos, vão cair. Por isso é que a Escritura diz: sai do meio de Babilónia, povo meu. Saiam do meio dessa igreja. Fujam da igreja católica para fora. Já não é seguro hoje. Já ninguém está seguro lá. Até em Portugal, no entroncamento, entrou um homem que vem lá, sei lá de onde, de touca na cabeça, e começou a falar contra os cristãos em África, como se nós estamos agora aqui e ele veio para aqui viver dos subsídios. O bandido. E interrompe um culto. Se fosse aqui, nós amarrávamos-lo aí a um canto à espera que a polícia viesse. E a seguir ele tinha que ser preso. Não se ouviu mais falar disto. Ninguém falou nada. Foi tudo abafado nos meios de comunicação. Você ouviu alguma coisa nas televisões? Não. A ver o que é que as televisões estão a fazer? Estão a mentir todos os dias, a enganá-lo todos os dias. Agora imagine quando for o anticristo. Se isto já são os primeiros sinais. A única religião no mundo que gosta de cortar a cabeça às pessoas que não aceitem seguir os seus caminhos e a sua religião, quem é? Só há uma. Só há uma. São os muçulmanos. Então o anticristo, por aquilo que eu estou aqui a ver, é uma
ideia minha, eu não estou a dizer Deus disse-me, eu estou a dizer o que eu estou a olhar para as Escrituras, a única religião que gosta de o fazer, que gosta de degolar pessoas, que gosta de cortar cabeças às pessoas, que quem não aceitar o seu caminho são infiéis e têm que ser mortos, ou aceita ou é morto. A única religião que pratica isto no mundo hoje são os muçulmanos, é o Islão. E têm-no feito tranquilamente, porque ninguém os incomoda. Porque os governantes estão fartos de receber dinheiro, fartos de receber contas chorudas em paraísos fiscais para permitirem tudo, para lhes fazerem mesquitas, para lhes fazerem tudo. Ou pensa que isso é feito de borla? O Irão ainda há pouco tempo disse, para vergonha dos líderes europeus, o Irão disse: o Trump acabou com o acordo que tinha feito o Obama, mas vocês na Europa não pensem em mudar o acordo, porque senão nós dizemos quanto dinheiro é que vos temos pago a vós, seus corruptos, para que vocês estejam caladinhos e façam tudo o que nós pedimos. Ou acha que a entrada desses refugiados todos que vêm pela Europa dentro é de graça? Só gente ignorante é que não percebe estas coisas. E os cristãos não podem ser ignorantes. Os crentes, muito menos, não podem ser ignorantes das coisas que estão a acontecer. Estas coisas não estão a acontecer por acaso. Todos estes sinais que você está a ver são atuais. Estão hoje presentes diante dos olhos de todos. Quem não os quiser ver é outra coisa. Mas quem vê, e vê que a comunicação social que os abafa todos, que não divulga, que nem diz os nomes. Há certas pessoas que podem fazer tudo o que quiserem, que não aparecem os nomes. É uma pouca vergonha o que está a acontecer. Vou-lhe dizer, sinceramente, onde está a lei? Onde está o respeito pela lei? Olha o que está aqui escrito. Apocalipse capítulo 14. Vamos terminar, mas leia comigo aqui. Apocalipse capítulo 14 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, versículo 9. O terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na frente ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque está a falar aqui que há uma perseverança dos santos e que muitos deles vão ser mortos? Lembre-se aquilo que Jesus falou. Eu acredito no arrebatamento, mas também acredito naquilo que está escrito. Jesus disse acerca do arrebatamento, quando chegar a hora do arrebatamento, Jesus disse que soará a trombeta, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar. E sempre houve um lugar preparado para a proteção daqueles que pertencem a Deus. Mas, meus queridos irmãos, aqui tem que haver um outro nível de sabedoria de Deus e de busca do poder de Deus. Por favor, entenda. Em João capítulo 14, Jesus disse: se credes em Deus, credes em meu Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Versículo 14, capítulo 14 de João. No versículo 2 diz: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Jesus foi a preparar um lugar, ele virá e vai tomar um povo que é dele, que lhe pertence e que vai subir. Escusado será dizer que na parábola das 10 virgens, a Bíblia fala sobre 5 crentes que estão à espera da vinda de Jesus. Como você sabe, dentro do cristianismo há muita gente que não está à espera da vinda de Jesus. Nós estamos à espera da segunda vinda de Jesus.
nós não iremos ser surpreendidos pela sua segunda vinda. Deus nos ajude a manter a nossa atenção a todos estes fenómenos que estão a acontecer no mundo, à nossa volta, ao nosso redor. Que Deus tenha misericórdia do nosso tempo. Que Deus dê algum tempo mais à igreja para se preparar. E com isso, que não haja uma aceleração e uma destruição do caminho todo à nossa frente, porque o diabo está cheio de pressa. Mas por favor repare que a Bíblia, quando fala da parábola das 10 virgens, como eu estava a dizer em Mateus no capítulo 25, diz que todas elas estavam à espera de Jesus, todas elas tinham lâmpadas, todas tinham azeite nas suas lâmpadas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tinham azeite, símbolo da unção do Espírito Santo de Deus. Todos estavam à espera, todos adormeceram, todos tosquenejaram, todas ouviram um clamor da meia-noite, o noivo chegou, todas se levantaram, pegaram nas suas lâmpadas, mas umas não tinham óleo de reserva, não tinham unção de Deus e poder de Deus na sua vida, viviam sem o poder de Deus. E umas subiram e as outras 5 ficaram. E a porta foi fechada pelo noivo. E quem ficou do lado de fora, gritaram e bateram, clamando, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. 5 subiram e 5 ficaram. Em todo o tempo que houve juízo de Deus sobre a terra, são estas 5 que ficaram, junto com os outros que Jesus disse. Assim será nos tempos de Noé. Lucas capítulo 17, o versículo que eu li na sexta-feira passada. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, versículo 28. Lucas 17, 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha o que Jesus disse. Houve sempre um lugar de refúgio. Por isso eu acredito no arrebatamento. Eu acredito no livramento de Deus para os seus filhos. Houve sempre um lugar de refúgio. Nos tempos de Noé, o lugar de refúgio foi a arca. Nos tempos de Ló, que saiu de Sodoma, ele e as filhas e a mulher, o lugar de refúgio foi a cidade de Zoar, para onde fugiram. Mas neste tempo, este problema vai cair sobre todo o planeta Terra, sobre todas as nações. Grande aflição como nunca se viu, grande tribulação como nunca se viu. Será que Deus vai liberar os seus filhos? Já estamos a ver que sim, que uns são levados e outros ficam. Aqueles que não estão a viver no nível da busca do poder de Deus necessário vão ficar. Jesus diz no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló é o símbolo, ficou transformada numa estátua de sal. Estátua símbolo de uma pessoa, de sal, de crente, e de uma pessoa morta, um crente morto, um crente sem vida, um crente que não ora, um crente que não busca Deus, um crente que não vive a palavra e o poder de Deus. Sabe uma coisa que lhe digo? Mais sorte terão aqueles que partirem antes do que nesta hora. Quem quiser preservar, digo-vos assim, no versículo 34 Jesus disse, digo-vos naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Jesus está a falar que uma parte da igreja vai subir e outros do cristianismo vão ficar. Uma parte do cristianismo sobe e outra parte do cristianismo fica. E quem ficar, vai ficar debaixo do domínio não só da religião mundial, mas depois da religião do anticristo. Quando ele tirar a máscara e se sentar em Jerusalém, imagina o susto dos judeus, imagina o susto de toda a gente que conhece alguma coisa da Bíblia. Imagina o susto de tirar a máscara e dizer, eu sou o Messias muçulmano. Joelhem-se todos à minha frente e me adoram, que eu sou maior que Maomé. E este gajo
este anticristo, este bandido, é maior que tudo. Ele acha-se o maior. Quem é o anticristo? Deus enviou o seu filho, gerado por ele no ventre de uma mulher. Satanás deve arranjar a maior vagabunda que pôde e gerou no ventre dela este, que é o filho dele. É o anticristo, que vai levar o mundo à destruição, e que antes dessa destruição, Deus vai pegar naqueles que são dele. Quantos é que são dele aqui? Levante sua mão e diga: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, aleluia. Vão ser levados, e os outros que ficarem vão ter que enfrentar. Para ser salvos, não vão poder nem aceitar o sinal da marca da besta, nem na mão, nem na testa. Conclusão: não vão poder comprar nem vender, não sei como é que vão comer, não sei como é que vão morrer de fome. Ou vão aceitar ser degolados quando forem confrontados, casa por casa, pessoa por pessoa. Qual é a sua religião e o que é que você acredita? Quem é que está a seguir e a adorar? Adora a besta ou não? Aqueles tempos horríveis dos impérios em que se obrigava a adorar as estátuas, as imagens, volta outra vez. Vão ter que adorar o imperador, vão ter que adorar esta figura extraordinária do nosso tempo, que dirige o governo mundial, que trouxe paz e sossego, que fez acabar o terrorismo, que trouxe esta beleza toda. Agora adorem-no, e quem não o adorar será degolado. Os meus queridos irmãos estão a entender? Por isso, meu querido irmão, prepare-se. Prepare-se para subir. Prepare-se para viver aqui cheio do poder de Deus. Prepare-se para viver a triunfar sobre toda a adversidade e todo o engano que o diabo gostava de causar. Prepare-se para viver com Deus todos os dias da sua vida. E prepare-se para quando soar essa trombeta, você suba e não fique aqui. O meu trabalho como pastor desta igreja é preparar toda a igreja para subir quando chegar essa hora. O meu desejo é que possamos todos subir e escapar do momento que vem sobre toda a terra. Um último versículo e terminamos. A Bíblia diz, recorda-se, naquele texto que nós lemos, de Apocalipse 16, que Jesus disse: eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que guarda e vigia as suas vestes para não andar nu. Lembra-se que ele disse que vinha como ladrão da noite, inesperadamente. De repente ele vem buscar aquilo que é dele, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, buscar aqueles que lhe pertencem, para levá-los com ele, para evitarem passar pelo tormento que vai acontecer, pela grande tribulação que virá sobre toda a terra e pelos juízos de Deus que virão. E de facto é verdade que Deus não vai, como naquele diálogo que ele teve com Abraão, não vai julgar ao mesmo tempo e vai lançar juízos ao mesmo tempo sobre justos e injustos. Ele nunca não fez isso em Sodoma, tirou Ló de lá para a cidade de Zoar. Não fez isso com Noé, tirou Noé para a arca, e depois o juízo veio. E vai fazer a mesma coisa outra vez. Quando a grande tribulação da última grande guerra de Armagedon começar, Deus vai tirar o seu povo antes disso e vai os levar para a sua presença. Enquanto nós estaremos a celebrar na presença de Deus as bodas do Cordeiro, o mundo vai estar a olhar para a careta de dureza, de controle, de ódio do anticristo sobre esta terra, pronto para matar e degolar todos aqueles que não aceitarem a sua religião querida e o adorarem a ele como líder máximo e Deus dessa religião. Um homem que se faz Deus, um homem que quer ser Deus. Já viu a loucura? Quando o mundo inteiro olhar para isto, o que dirá? Sabe o que é importante? É o que você dirá agora. É o que você decida agora. É o que você escolha agora. Isso sim que é importante. Amém? Essas são as razões porque eu acredito no arrebatamento. Eu creio que Deus livrará o seu povo. Eu creio que Deus livrará aqueles que confiam nele. A Escritura é muito clara sobre isso. Sempre Deus o fez e o fará outra vez. Aqui diz, capítulo 3, versículo 10 do Apocalipse: guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, também eu te livrarei da hora da
prova que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Ui, que teste tão difícil que vem aí. Deus disse que livrava aqueles que são dele. Amém? Hoje entregue o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Cristo. Lembre-se que vai soar uma trombeta e aqueles que estão em Cristo vão subir e vão escapar das coisas que virão. Vão escapar do anticristo, vão escapar do governo mundial, vão escapar da falta completa de liberdade, vão escapar da religião mundial, vão escapar da economia global, vão escapar da marca da besta na mão ou na sua fronte. Vão escapar e vão subir ao encontro de Jesus. Amém? Esse é o tempo especial da presença de Deus. Receba essa palavra de coração. Querido Deus e Pai, eu te agradeço de coração por esta palavra hoje, em nome de Jesus, de seres tu, Senhor, a preparar-nos, a encher-nos, a capacitar-nos para nós possamos estar todos a seguir o teu caminho, das coisas que se aproximam, do mundo tal e como nós o estamos a observar. Observamos muito para além das notícias que se vêem. Observamos muito para além das coisas que são feitas, das ações que são feitas. Observamos muito mais, fazendo a leitura através da tua palavra. Assim como houve livramento nos tempos de Noé, na arca, assim como houve livramento nos tempos de Ló, tu disseste, os últimos dias serão como os dias de Noé e serão como os dias de Ló. E houve livramento para eles. E haverá livramento para os teus filhos. Prepara-nos e capacita-nos para estarmos prontos, para subir ao teu encontro, para quando soar esta trombeta que está aqui referida em Tessalonicenses 4, quando soar esta trombeta do anjo, que possam subir todos os teus filhos à tua presença, ao teu encontro. Ajuda-nos a preparar a igreja para esse tempo, a viver hoje como se fosse agora. Não sabemos se demorará 1 ano, se demorará 10, se demorará 20, não sabemos o dia nem a hora que vai soar esta trombeta, mas quando essa trombeta soar, ajuda-nos a estar prontos, a subir ao teu encontro, a escapar da aflição, da tribulação e dos testes, porque depois quem quiser ser salvo vai ter que ser degolado, manter o testemunho de Cristo, passar aquelas tribulações e manter-se firme com Cristo para não perder a sua salvação e a vida eterna. E eu te agradeço de coração, hoje, em nome de Jesus, por podermos preparar uma igreja para subir ao teu encontro, para viver ligados em tua presença, para ser glorificado o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Vamos orar também contra doenças ou enfermidades. Coloque sua mão sobre alguma parte do seu corpo que tenha estado a combater doença, enfermidade, algum mal. Oramos juntos em nome de Jesus. Toma autoridade agora contra toda a enfermidade, contra toda a dor e mal-estar, contra sofrimento ou enfermidade. Expulse todo o espírito de enfermidade. Ordeno que saia em nome de Jesus, que seja destruído todo o mal, que seja desfeita toda a opressão maligna e os planos de Satanás sejam destruídos pelo poder de Deus. Eu ordeno a destruição de todo o mal agora, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Clamo pelo livramento e a presença do teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais um salmo de adoração que eu peço ao pastor Josué para adorar a Deus e já voltamos para uma oração final e alguns anúncios. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra. Tua graça estou aqui. Deus de pactos, que guardas as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui.
intimidade, no abrigo da tua glória posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado diante de ti, e teu amor nunca mais será igual. Ao sair deste santíssimo lugar, Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pacto, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui, por tua graça estou aqui, por tua graça estou aqui. Meus queridos irmãos, por causa desta maluquice da impreparação e das ordens meias esquisitas que o governo tem dado, que eu reprovo completamente, embora sendo nós cidadãos cumpridores da lei, cumprimos com essas obrigações, mas não posso dizer que elas sejam lógicas ou que estejam minimamente corretas, ou que sejam elas, que não acredito que o vírus seja tão esperto que saiba os horários e tenha um relógio que a partir das 13 é que começa a atacar e que até lá não ataca ninguém. Portanto, aos domingos tem sido isto. Fins de semana, sábados, a partir das 13 horas, tudo fechado, a falta de circulação, e sábados e domingos. Ora, como nós temos cultos nos horários das 15 horas em Espinho e das 18 horas em Gaia, vamos ter que alterar os nossos horários para de manhã. Por favor, preste atenção. Assim, haverá aos domingos, domingo 6, próximo domingo, o outro domingo a seguir 13, o outro domingo a seguir 20 e o outro domingo a seguir a 27, haverá em Espinho culto às 10 horas e em Gaia culto às 11 horas. Por que é necessário isto? Porque os cultos, mesmo demorando 1h30, entre 1h15 e 1h30, dará tempo para as pessoas todos estarem depois a ir embora para as suas casas antes das 13 horas. Em Gaia às 11 horas, porque nós temos aqui antes a recepção da Igreja da Esperança, do MCI, e portanto não vamos ocupar esse espaço. Pedimos para eles subirem um pouco o culto deles para cima, para podermos fazer o nosso aqui também às 11 horas da manhã, porque senão estaremos condenados aos domingos a não ter cultos presenciais. E para ter cultos presenciais, eles vão ser apenas possíveis de manhã, visto que eu não acredito que eles vão alterar estas ordens das 13 horas aos fins de semana, e portanto, enquanto durar isto durante este mês de dezembro, fica estabelecido que os cultos serão em Gaia às 11 da manhã, presencialmente, todas as pessoas podem vir, e ao domingo às 10 horas em Espinho. Será feito entre mim e os pastores, o pastor Josué, o pastor David, e quando um estiver lá, fará o culto lá. Quando eu for a Espinho, faço eu o culto e eles ficam cá em Gaia, e vice-versa quando se forem nos outros dias. O resto dos dias, amanhã, segunda-feira, vou estar em Espinho a fazer o culto de segunda-feira. Na quarta-feira vou fazer o culto aqui de tarde e à noite. E depois na quinta-feira também em Espinho, e na sexta-feira às 21 horas aqui em Gaia. Esses cultos durante a semana mantêm-se os horários. Mas no domingo está cancelado o culto das 15 horas em Espinho e está cancelado o culto das 18 horas no domingo em Gaia. Vão ser substituídos por cultos às 10 horas e às 11
da manhã, respectivamente, em Espinho e em Gaia. Creio que não há dúvidas sobre isto. Se houver algumas dúvidas, já sabem, podem sempre telefonar, ligar, perguntar e será tudo esclarecido. Também serão enviadas mensagens para os irmãos terem conhecimento pessoal destas alterações durante o mês de dezembro. Depois ver se há em janeiro o que acontece. Se tudo continuar na mesma, continuaremos a fazer os mesmos horários até que as coisas sejam alteradas. Um grande abraço para todos, tenham uma semana cheia da bênção de Deus e espero vê-los, a todos os meus queridos irmãos, nestes próximos cultos, à noite, durante a semana, quarta, quinta e sexta, em Espinho e em Gaia. Um abraço para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção de Deus seja sobre vós. Amém.